para mais um vídeo. Eu sou o professor Fernando Ferreira e hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria. Bem, a Guerra Fria, ela aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, mal terminou a Segunda Guerra Mundial, já teve início o que nós chamamos de Guerra Fria. E é uma coisa que muitas pessoas ainda hoje não entendem o nome Guerra Fria. E vamos começar explicando a razão deste nome. A guerra nunca explodiu de fato, ou seja, armas não foram utilizadas entre as nações contra elas mesmas que participaram desta chamada Guerra Fria, que foram os Estados Unidos e a União Soviética. Vamos voltar um pouquinho para entendermos por que essa guerra aconteceu. A Segunda Guerra Mundial, ela terminou no dia 2 de setembro de 1945, depois que o Japão foi vencido e assinou o termo de rendição. Oficialmente, no dia 2 de setembro daquele ano, a Segunda Guerra chegou ao fim. Porém, duas nações saíram da Segunda Guerra Mundial fortalecidas através de políticas de armamentos que possibilitaram a ascensão dessas nações economicamente e politicamente falando depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, um país capitalista, e a União Soviética, um país socialista comunista. Formas de governos diferentes, porém interesses semelhantes, a dominação mundial. Então essas duas superpotências, elas começaram a produzir armas de destruição em massa para mostrar o seu poderio militar, para demonstrar ao mundo que elas eram mais fortes do que os outros países. E sendo assim, ninguém ousaria lutar ou enfrentar essas duas superpotências mundiais. Os Estados Unidos já tinham saído da Segunda Guerra com o domínio nuclear de armas atômicas, que foi a maior arma de destruição em massa já construída pelo ser humano. Os efeitos dela são devastadores, tanto para os seres vivos quanto para a própria natureza. A Guerra Fria, disputada entre Estados Unidos e União Soviética, representou o armamento entre as duas superpotências, para que uma não ficasse subjugada pela outra. Daí vem o nome Guerra Fria. É a mesma situação de pessoas, no exemplo fácil, em que se alguém tem uma arma mais potente do que a outra pessoa, aquela outra pessoa não tem coragem de enfrentar aquela que tem uma arma melhor. Então essa é a Guerra Fria. Como é que você vai enfrentar um oponente que é mais forte do que você não tem condições de vencer? Então, a construção de armas foi o vínculo que motivou o nome de Guerra Fria. Basicamente, definimos a Guerra Fria nessas duas classificações: corrida armamentista e corrida espacial. É importante, antes de falarmos sobre as classificações, que vocês compreendam que a Guerra Fria teve início no ano de 1946 e durou até 1991, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ruíram, ou seja, se separaram. Cada um voltou a ser novamente um país. Então, a Rússia, ela voltou a ser a potência que ela era antes, porém, dessa vez com armamentos de destruição em massa. E vários outros países que antes eram estados da ex-União Soviética possuíam também as tecnologias dos armamentos que foram desenvolvidos durante a Guerra Fria. Vamos falar agora sobre a corrida armamentista. E na corrida armamentista nós vamos classificar 3 tipos de armas de destruição em massa. A primeira
é a famosa bomba nuclear ou a bomba atômica ou a bomba de hidrogênio. A segunda são as armas químicas, que começaram a ser utilizadas desde a Primeira Guerra Mundial e matam milhares de pessoas, são muito eficazes. E por último, as armas bacteriológicas, aquelas que são capazes de erradicar a humanidade. Detalhe, as três são capazes de erradicar a humanidade e os seres vivos como nós conhecemos. A diferença entre a utilização das armas atômicas e das armas químicas ou das bacteriológicas é que as atômicas elas acabam com tudo, com as pessoas e também com as suas cidades. Não sobra nada para aqueles países que utilizam esse tipo de arma. Já as armas químicas ou bacteriológicas, elas representam um segmento inteligente na fabricação de armas, porque elas destroem as pessoas. E o patrimônio físico fica para aquele país que usou essas determinadas armas. Então notamos que a utilização das armas químicas e bacteriológicas, elas são muito mais eficazes em uma guerra real. A segunda grande classificação da Guerra Fria, que é a corrida espacial, que nós vamos falar agora, ela teve início na década de 1950, pelas duas superpotências mundiais, União Soviética e Estados Unidos da América. E a ideia, segundo os defensores de tal corrida, era chegar até a Lua com a finalidade de construir uma base militar lunar, de onde se poderia, inclusive, se concretizar um ataque contra qualquer nação inimiga em caso de guerras ou em caso de necessidades de uma das superpotências mundiais. Nós, quando falamos sobre a corrida espacial, não podemos negar que ela trouxe muito mais benfeitorias do que malefícios. Porque a ciência espacial trouxe muita evolução para a sociedade mundial. Grandes coisas foram descobertas, grandes feitos foram realizados em prol da própria humanidade devido às pesquisas aeroespaciais. Os Estados Unidos, inicialmente, começaram sua corrida espacial utilizando a Força Aérea Americana. E depois fundou a NASA, que na década de 1960 começou a coordenar a era espacial americana, enquanto que a Força Aérea foi substituída pela Agência Espacial Americana, que nós conhecemos como a NASA. Do outro lado, os soviéticos, através da Agência Espacial Soviética, fazia conquistas mais rapidamente do que os americanos. Por vários anos, os americanos acharam que chegariam por último na corrida espacial. Mas o que é essa corrida espacial? Era para ver a potência mundial que chegaria primeiro à Lua. E a importância de dominar a Lua é porque a Lua representa o satélite natural da Terra. Então, todos os ataques, tudo que fosse construído na Lua, seria muito mais vantajoso para as funções militares da época que eles pretendiam. Era um plano muito ambicioso. Tanto é que quando iniciado pelo presidente americano JFK, ele disse em rede nacional que o projeto espacial americano era o mais ousado, o mais perigoso, o mais audacioso de todos os projetos já enfrentados pelos Estados Unidos. Porque naquela época a tecnologia para conduzir um ser humano à Lua, ida e volta em segurança, não existia ainda. Esta tecnologia passou a existir na década de 1960,
quando os americanos começaram os projetos espaciais. E daí novas tecnologias foram surgindo de propulsão, de orientação, de informática para a condução das tripulações até a Lua, com ida e volta em segurança. A grande vitória americana se deu no ano de 1969. Mais precisamente no dia 20 de julho de 1969. O americano de 38 anos, Neil Armstrong, no comando da Apollo 11, aterrissou na Lua nesta data e mudou o mundo para sempre. Ao descer na Lua, Armstrong pronunciou a seguinte frase: "É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade." Ele queria dizer com isso que, a partir daquele momento, o mundo viveria em um tempo em que o homem pisou na Lua. Primeira vez que esteve fora de seu planeta, de seu habitat natural. E segundo o que a gente compreende das ideias dele naquele momento, é que tudo seria diferente a partir daquela data. Porque o homem tinha quebrado a barreira aeroespacial. Alguns cientistas dizem assim, abre aspas, chegamos à Lua. E não foi um milagre, foi uma coisa que decidimos fazer, fecha as aspas. Contudo, o projeto espacial americano e soviético foram muito perigosos. Muitas pessoas morreram. A gente pode até relembrar os tempos das grandes navegações, não é? Porque nas navegações aconteceram as mesmas coisas. Porém, minha gente, navegar no oceano, acreditem ou não, é muito mais perigoso do que navegar no espaço. A dificuldade que se tinha era se libertar da atmosfera terrestre. Mas a viagem à Lua não era tão difícil quanto uma viagem marítima. Porque o espaço é um vácuo, é um vazio. Já os oceanos têm a água, tem os peixes, tem os corais, tem o clima e tudo isso atrapalha. Então é bastante diferente. O maior desafio era se livrar da gravidade ou da força gravitacional da Terra. Ainda hoje, isto é um desafio para a ciência. Vamos supor, se por acaso tivéssemos uma base na Lua, todas as naves espaciais construídas lá para que o ser humano pudesse chegar a outros planetas, seria muito mais fácil do que lançar essas naves da Terra. Porque a gravidade na Lua é muito pequena. Então, o lançamento é muito mais fácil, gasta-se muito menos combustível e as viagens espaciais se tornariam mais eficazes. A maior parte de um foguete para sair da gravidade da Terra é composto por combustível. Onde ficam os passageiros ou os astronautas é a parte menor da nave e boa parte dela é descartável. Porque quando atinge uma determinada camada da atmosfera, ela é descartada para o outro estágio seguir adiante. Voltando para a questão da corrida espacial em relação à União Soviética, existe uma grande diferença em relação aos Estados Unidos. Os soviéticos, eles saíram à frente na corrida espacial. Por exemplo, os soviéticos foram os primeiros a lançarem um homem em órbita no planeta Terra. E isto aconteceu em 1961, o cosmonauta, assim como eram chamados os astronautas lá na União Soviética, Yuri Gagarin foi o primeiro homem a orbitar a Terra. Naquele momento, os americanos tiveram grandes dúvidas se realmente conseguiriam chegar na corrida espacial à Lua antes dos soviéticos. Mas a partir desse momento, as coisas para a União Soviética não andaram conforme o que deveria ser. Isto porque os Estados Unidos possuíam mais capital investido e possuíam uma organização muito bem estruturada. Uma ideia da NASA que é muito legal, diz assim, ó:
abre aspas. Na NASA não se corre risco, se evita, fecha as aspas. Do outro lado, os soviéticos, para manter o seu programa espacial, eles reutilizavam foguetes, eles reutilizavam materiais de outras viagens espaciais. Isso fez com que alguns cosmonautas perdessem a vida desastrosamente. No fim das contas, os Estados Unidos chegaram primeiro à Lua, na Apollo 11, como nós acabamos de falar, e foi daí que os Estados Unidos partiu como superpotência mundial na Guerra Fria. Conseguindo chegar ao seu objetivo, vale até a pena citarmos as pessoas que fizeram parte da Apollo 11. Os tripulantes foram Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Collins. Foram os três que conseguiram chegar à Lua no dia 20 de julho de 1969. Fechava-se este capítulo da Guerra Fria na corrida espacial. Porém, é importante lembrar que o fato da corrida espacial ter acontecido e ser uma das classificações da Guerra Fria, se lembram da corrida armamentista que nós falamos antes? Ela não parou em função da corrida espacial, ela continuou. E durante anos, décadas, as duas nações, as duas potências mundiais fabricaram diversas armas de destruição em massa. Nos dias atuais, é impossível dizer quantas dessas armas existem e onde de fato elas estão. Quando a ex-União Soviética ruiu, muitas das armas de destruição em massa foram vendidas e acabaram no mercado negro. Porém, isto é especulação. Mas é uma especulação bem forte. Porque hoje essas armas podem estar nas mãos de grupos políticos de extrema esquerda, que um dia poderão, talvez, quem sabe, utilizarem um armamento nuclear, uma ogiva nuclear, ou uma ogiva bacteriológica, ou uma arma química, para atacar determinados alvos. Tudo isso é muito perigoso para a raça humana. Esta é a primeira parte da Guerra Fria. Eu espero que vocês tenham curtido este tema. Deixem seus comentários, deixem também o seu like, façam sua inscrição para que o canal ganhe uma projeção maior. E nos veremos no próximo vídeo. Um abraço a todos.